do sucesso. Estamos no nosso terceiro encontro, tratando do tema climatologia, e vamos falar nesse momento um pouquinho mais sobre a atmosfera, destacando agora a circulação atmosférica. E tratando também de uma diferenciação aí que muitas vezes você não consegue discernir muito bem, né? A diferenciação entre os chamados elementos e fatores do clima. Bom, elementos do clima são aqueles condicionantes que nós vamos observar na atmosfera e que vão atribuir, digamos, as características primárias de um clima. Já os fatores, eles são características que a superfície da Terra apresenta e que complementam as características gerais de um clima. Algumas características, no entanto, podem ser particularizadas por alguns desses fatores. Sabendo que os elementos, portanto, são, em geral, atmosféricos, quais são, portanto, os elementos do clima? Acompanhe comigo nessa ilustração. Elementos do clima, aqueles que atuam diretamente na atmosfera, são a temperatura, a pressão, a umidade, os ventos, as massas de ar e as precipitações. E os condicionantes de superfície ou fatores climáticos são a latitude, a distância maior ou menor para o Equador, a altitude, que é a distância maior ou menor para o nível do mar, a topografia, que é justamente, não é, a condição que o relevo apresenta, a vegetação, a continentalidade e a maritimidade, as correntes marítimas e também o albedo, do que nós falamos, inclusive, no nosso encontro anterior. Aquela capacidade que a superfície da Terra tem, não é, de refletir parte da luminosidade que alcança o solo. Em se falando, primeiramente, desses elementos do clima, vamos destacar um pouquinho da circulação atmosférica. Ora, a circulação atmosférica, ela atende a um princípio, que é o princípio da diferença de pressão. A pressão atmosférica, como você deve lembrar, é o peso que o ar exerce sobre a superfície do planeta. E esse peso exercido pelo ar atmosférico na superfície da Terra é uma função da força gravitacional. Por princípio, o vento, ele sempre vai circular de áreas de altas pressões atmosféricas para áreas de baixas pressões atmosféricas. São, portanto, essas áreas de altas pressões atmosféricas chamadas de áreas anticiclonais. São áreas emissoras de ventos, elas produzem os ventos. E esses ventos se destinam a áreas ciclonais ou ciclônicas. Essas áreas ciclônicas não significa necessariamente que você vai ter um ciclone ou permanentemente a formação de ciclones, pelo menos daquela maneira, não é? Mais, digamos, catastrófica, não é? Ou caótica que nós observamos em algumas situações, como no caso dos furacões ou dos tornados. Não, ciclone pela maneira como o ar circula. Observe, diferentemente do que está ilustrado na área anticiclonal, onde os ventos subsidem, não é? Ou seja, descem da alta troposfera, que é a primeira camada, lembra, dos fenômenos meteorológicos? Eles ocorrem na primeira camada da atmosfera, a troposfera. Nessa camada, a troposfera, o ar ele faz um movimento do alto para baixo, um movimento subsidente. Na baixa troposfera, esse movimento se torna divergente, o ar vai, portanto, se dispersando, indo em direção às áreas de baixa pressão, onde nós temos um movimento convergente do ar e ascendente ou ascensional. Essa circulação subsidente e divergente em área de alta pressão é uma circulação que nós chamamos de movimento advectivo ou advecção. É o que caracteriza a circulação em área anticiclonal ou anticiclônica. Movimento advectivo do ar é onde o ar faz um movimento descendente e divergente, dispersando, portanto, aí, não é, as correntes, os ventos.
Já em áreas de baixa pressão atmosférica ou ciclonais, né, nós temos aí baixa pressão, temos uma situação em que o ar ele faz um movimento que é, desta vez, um movimento convergente e ascendente. Esse movimento é chamado de movimento convectivo do ar, o que caracteriza as chamadas áreas receptoras de ventos. Da mesma forma, as massas de ar vão se deslocar sempre de áreas de altas pressões, não é, para áreas de baixas pressões. Este é o princípio. Temos, portanto, no primeiro momento, uma situação de anticiclone. Na segunda, uma situação ciclônica. Mas você pode se deparar também com essas situações ilustradas em sua prova de uma maneira um pouco diferente. Observe nesta ilustração. As áreas anticiclonal e ciclonal estão ilustradas como se você agora estivesse observando os mesmos sistemas de cima, flutuando, né, na atmosfera e observando aí, portanto, essas diferenças de pressão. Repare que na área anticiclonal, um dos indicadores são essas setas, né? Aí, portanto, ilustrando um processo de divergência. Já na área ciclonal, as setas convergem para o centro. Portanto, temos entre as mesmas uma diferença entre emissão de ventos e recepção de ventos. As áreas emissoras ou anticiclonais, elas vão ser origem dos ventos. E as áreas receptoras ou ciclonais, elas vão ser o destino dessas correntes de ar, o destino desses ventos. Se considerássemos a possibilidade das setas não estarem indicadas na ilustração, contaríamos ainda com outros elementos, como você pode perceber. Numa área anticiclonal ou área de alta pressão, o valor da pressão atmosférica, que aqui está numericamente indicado numa unidade chamada milibar, indicada pela sigla MB, na forma minúscula, né? Os valores dos milibares estão aumentando da periferia para o centro desse sistema. E um outro indicador é o sinal de positivo, que pode estar presente também. Isso caracteriza, portanto, uma esquematização padrão de área anticiclonal. Já na área de baixa pressão ou ciclonal, observem que os valores de pressão atmosférica são diminutivos da periferia para o centro. E há um sinal de negação, um sinal negativo, indicando que é uma área de baixa pressão atmosférica. Ao lado dessa ilustração, nós observamos aqui uma imagem de satélite mostrando um furacão, que é um ciclone, não é, de grande envergadura, formado sobre o oceano, quando nós temos uma grande diferença de pressão atmosférica, né? E quando a quantidade de vapor d'água, de umidade emitida pelo oceano, né, é muito significativa. Então, nós temos aí a formação dessas nuvens, né, que giram na forma de espiral e um sistema com um diâmetro de vários quilômetros. Esses sistemas de baixas pressões podem se apresentar de algumas maneiras. Acompanhe uma outra ilustração. Aqui nós vemos novamente ilustrações do comportamento do ar em áreas anticiclonais ou áreas de alta pressão atmosférica, de forma subsidente e divergente, e em área ciclonal ou área de baixa pressão atmosférica, onde o ar ele converge na baixa troposfera e ascende até a alta troposfera. Nessa outra ilustração, nós temos agora uma representação da circulação atmosférica global ou mundial. Nessa representação, nós observamos algumas categorias de ventos. Mas antes de falarmos dessas categorias, é importante que eu diga para você que os centros de alta e baixa pressão atmosférica, apesar de ser esse meio atmosférico um meio altamente caótico, eles são centros semifixos. E essa semifixação ela facilita, de certa maneira,
o nosso estudo. Até porque existem 4 áreas de espessuras de ventos, ou 4 áreas de altas pressões, não é? Em determinadas latitudes do planeta, e 3 áreas de baixa pressão ou de recepção convencional de ventos na atmosfera. As áreas de altas pressões ou de espessuras de ventos estão localizadas aproximadamente nas latitudes de 30 graus, não é? Um pouquinho só além dos trópicos de Câncer e Capricórnio, e também nas regiões polares. Portanto, as latitudes onde nós vamos observar os grandes dispersores de ventos, ou chamados anticiclones, estão em torno dos 30 graus e também nos polos. Já as áreas de baixa pressão estão localizadas sobre a faixa equatorial, aproximadamente, e também sobre aproximadamente os círculos polares. Deste modo, entendemos que existem as altas pressões chamadas de subtropicais, próximo aos 30 graus de latitude, e temos também as altas pressões polares, enquanto que as baixas pressões elas podem ser equatoriais, como nós observamos aqui, ou então elas podem ser circumpolares, como nós observamos aí nas latitudes de 60 graus aproximadamente. Ora, você observa na própria ilustração que as setas estão indicando a saída ou projeção de ventos a partir dessas faixas de altas pressões subtropicais ou polares. Os ventos que sopram constantemente das altas pressões subtropicais em direção à faixa equatorial, a baixa pressão na faixa equatorial, são chamados de ventos alísios. São ventos, portanto, não é, quentes e que carregam bastante umidade em direção ao Equador. Próximo ao Equador, esses ventos são responsáveis pela formação de um sistema atmosférico denominado zona de convergência intertropical, que muitas vezes você vai encontrar, não é, por exemplo, nas suas consultas bibliográficas, com a representação por sua sigla, ZCIT, Zona de Convergência Intertropical, que ainda pode ser denominada Equador Térmico ou faixa dos doldrums, que até escrevo para você por ser uma palavra um pouquinho mais complicada em sua dicção. Então, doldrums ou Equador Térmico são outras denominações para convergência intertropical. Essa convergência é uma área de instabilidade atmosférica, com a formação normal de muitas nuvens, trazendo muitas chuvas para as regiões atravessadas aí pela linha do Equador, aproximadamente. Os anticiclones subtropicais, ou as áreas de altas pressões subtropicais, elas também são dispersoras de uma outra categoria de ventos, que você identifica aqui como os ventos de oeste, que sopram mais ou menos aí das latitudes de 30 graus em direção às regiões circumpolares. No entanto, no sentido diferente dos ventos alísios. Os ventos alísios, entre os trópicos, sopram no sentido contrário à rotação, que você deve lembrar, por conta do chamado efeito ou força de Coriolis. Já nas latitudes médias, os ventos de oeste sopram na mesma orientação da rotação da Terra. A partir dos polos, nós temos uma outra categoria de ventos, os chamados ventos alísios, ventos polares ou alísios polares. Estes sopram, né, dos polos em direção às latitudes médias, em direção aos círculos polares e além também desses círculos polares. E nesse conjunto, portanto, nós temos as diversas categorias de ventos chamados de ventos planetários. Vale salientar também que essa circulação atmosférica vista, não é, ela foi estudada a partir de determinadas comparações e observações científicas. E alguns desses cientistas, inclusive, não é, tiveram seus nomes associados a sistemas de circulação atmosféricas conhecidos como células de circulação, como você observa nesta outra ilustração.
Além dos ventos planetários já destacados na ilustração anterior, nós observamos as células, chamadas de células de Hadley, as que são formadas principalmente pelos alísios, não é? Em latitudes tropicais, não é? Temos os ventos alísios, que sopram constantemente dos trópicos para o Equador, e temos os ventos também que fazem a circulação no sentido contrário, em altitudes maiores, retornando do Equador para os trópicos, que são chamados esses ventos de alísios de retorno ou contra-alísios. Temos as células de Ferrel, que se referem principalmente aos ventos de oeste, não é? Que sopram nas latitudes médias, e, finalmente, as células polares, dentro das regiões nestes limites. Um destaque ainda é para o fato do sentido ou orientação dos ventos alísios, dos ventos que sopram nas regiões tropicais. Eu falei que eles sofrem o efeito Coriolis, e é como você observou, que também acontece no caso, não é, um pouco aí com os ventos que sopram a partir dos polos. Eles se desviam, portanto, para o oeste. É importante observar, não é, que isso também determina o fato de que os ventos alísios, por exemplo, eles podem ser denominados de alísios de nordeste ou de sudeste. Basta que você observe na perspectiva, por exemplo, da rota dos ventos. Traçando uma linha imaginária norte e sul, você vai observar que no hemisfério norte, os ventos alísios eles vão soprar mais ou menos de uma direção a nordeste para uma direção sudoeste. E no hemisfério sul, nós vamos ter esses ventos alísios soprando de sudeste para noroeste. O Brasil ele tem a sua climatologia altamente vinculada à atuação desses ventos alísios, sendo que, como nosso território está predominantemente no hemisfério sul, os ventos alísios de sudeste, eles são mais atuantes na nossa climatologia, ok? Esse é o nosso recado do nosso terceiro encontro de climatologia. Eu estou aguardando você aqui para o quarto encontro. Um grande abraço, fera, sucesso!